Vamos começar hoje o curso, né, que está aqui na tela. Essa primeira aula nós vamos fazer uma apresentação, uma introdução dos conceitos básicos, as distinções conceituais básicas, né, mostrar qual é a proposta filosófica do curso. É uma abordagem bem híbrida aqui, mas o tom mesmo da coisa é filosófico, né? Da gente interrogar, tentar entender, né, esse fenômeno que hoje em dia está muito importante, né, esse fenômeno do dinheiro, né, e o papel do dinheiro na sociedade. Então, é uma proposta de um curso interativo, né? E eu vou me apresentando e falando um pouco sobre a minha experiência ao longo do curso. Não vou fazer uma biografia aqui no início, né? Não, acho que não vai ser preciso, né? Basta eu dizer, né, que eu trabalhei como professor de filosofia da ciência na Unesp e também na pós-graduação de filosofia da Unesp, ainda trabalho, estou aposentado aqui da Unesp de Botucatu, mas continuo trabalhando e orientando e continuo credenciado na pós-graduação na Unesp de Marília. Aí, recentemente, eu voltei a ser também pesquisador do CNPq, bolsista, né, de produtividade CNPq na área de filosofia. O curso está programado com 30 horas de aula, mas isso é flexível, tá? Não precisa ser obedecido a ferro e fogo. Que nós vamos fazer tudo online, né, com 10 sessões de até 3 horas. Então, a proposta do Sérgio e mim é que a gente tenha uma apresentação, até 2 horas de apresentação, e depois, de acordo com a conveniência, né, nós podemos passar mais 1 hora discutindo ou deixar essa 1 hora para vocês lerem o material enviado por e-mail e também para vocês redigirem o relatório, porque, né, para receber o certificado do curso, que vai ser feito pela Unicamp, né, vocês vão precisar me enviar um relatório, tá? Um relatório escrito por vocês mesmos, né, não pela inteligência artificial. Então, nós teremos 5 dias, de manhã e de tarde, por volta de 2 horas de manhã, 2 horas de tarde, das 9 às 11 de manhã e das 15 às 17 de tarde, né? As instituições que oferecem o curso são o Departamento de Filosofia da Universidade Federal do Pará, mais especificamente o Grupo de Filosofia Temática, né, que o Sérgio Nunes coordena. Eu coloquei no outro PowerPoint, eu atualizei o PowerPoint, coloquei o Grupo de Filosofia Temática, mas eu estou apresentando aqui no outro computador, então faltou escrever, mas fica registrado aqui, né, que a organização do evento é do professor Sérgio Nunes, pelo Grupo de Filosofia Temática da Universidade Federal do Pará, e também o Centro de Lógica e Epistemologia da Unicamp vai estar hospedando um projeto de pesquisa que está aprovado, ligado a essa temática, e esse curso vai contar como atividade também desse projeto de pesquisa, que eu vou falar mais à frente, numa aula vindoura. Então, a certificação vai ser pelo Centro de Lógica e Epistemologia da Unicamp, que é a sede desse projeto de pesquisa, que, inclusive, algumas pessoas aqui fazem parte, né? E, então, eu faço aqui meus agradecimentos ao professor Sérgio Nunes, que foi realmente o mentor e organizador desse curso, e a professora Ita de Otaviano, que é a coordenadora do projeto de pesquisa, que nós vamos falar numa aula mais à frente, né? E que é sobre engloba essa temática do dinheiro e sociedade e traz algumas propostas práticas, né? É claro que esse curso aqui, ele é um curso teórico, né? Nós não vamos ter nenhuma atividade prática, mas o projeto do qual esse curso vai fazer parte, está fazendo parte, melhor dizendo, ele tem uma proposta de intervenção na sociedade, uma proposta prática. Então,
Nós vamos falar sobre isso tudo ao longo do curso, né? Hoje nós vamos começar com algumas noções mais básicas e eu vou começar falando da bibliografia básica, porque para as pessoas se situarem, né, como é que esse curso surgiu e como é que a minha pesquisa também foi feita, tendo essa apresentação aqui como resultado, né? Nós publicamos, né, em 2023, eu, Francisco Souza, com vários colaboradores, inclusive alguns aqui presentes, nós publicamos um livro chamado Princípios para a Governança, né, Estratégias para Reduzir a Desigualdade e Promover o Desenvolvimento Humano. Alfredo, Pois não? Alfredo, só um parêntese, eu queria registrar aqui a presença do nosso diretor da Faculdade de Filosofia, professor Roberto Barros, ok? Muito obrigado, professor Roberto. Eu fico grato com a sua participação. Então, esse curso tem muito a ver com esse livro, porque toda essa discussão sobre... Bom dia. Toda essa discussão sobre dinheiro, ela não pode ser restrita puramente a uma tecnicalidade, né? Uma questão técnica sobre como é que funciona o sistema financeiro, né? Tem uma dimensão social aí, né? E filosófica também, né? Sobre o significado do dinheiro e a função que o dinheiro tem na sociedade e nessa questão aí que está no título do livro. Será que, né, o dinheiro ele é intrinsecamente um fator de aumento da desigualdade? Ou será que o dinheiro pode ser distribuído e, assim, o dinheiro ser uma ferramenta para reduzir a desigualdade ou até a gente ter uma sociedade mais justa em termos da distribuição da riqueza, né? Então, esse livro que a gente enviou como material, né, ele pode ser lido e trazer uma dimensão mais ampla para essa questão do dinheiro, que eu vou tratar em algumas aulas aqui, de questões um pouco mais técnicas, né, de como é que funciona o sistema financeiro, porque isso é importante para a gente entender, né, tentar entender, né, o que é o dinheiro e qual o papel que ele tem na sociedade. Mas os nossos objetivos maiores são, né, de transformação dessa sociedade através de um uso do dinheiro que é diferente do uso que é feito no capitalismo, né? A meta final seria a gente transformar a sociedade, usar que o Estado, um Estado democrático, use o dinheiro como uma ferramenta para melhorar a vida das pessoas, né? Permitindo maior acesso aos bens, uma melhor distribuição da riqueza, né? Isso vai no sentido contrário da ideia do dinheiro como uma forma de acumulação privada da riqueza, né? Então, nós temos basicamente dois conceitos e duas funções que o dinheiro pode ter na sociedade. Na verdade, nós vamos ter mais de dois conceitos do dinheiro, mas nós temos basicamente duas funções do dinheiro na sociedade. Uma que é propiciar a acumulação privada da riqueza e o outro que seria para distribuir a riqueza através de políticas públicas, né, de um Estado democrático, como é o caso do Bolsa Família, em que o Brasil é pioneiro mundial em política pública de redução da desigualdade através, né, de transferência de dinheiro, né? Então, é uma proposta relativamente nova, ainda pouco teorizada, ou pouco refletida, né, de como o dinheiro pode ser usado para uma finalidade social, de redução da desigualdade econômica. Então, é nesse sentido que a gente pretende ir, tá? O primeiro livro que eu li que me despertou esse interesse foi o livro da Ellen Brown, esse segundo da lista aí, chamado Bank on the People, Democratização do Dinheiro na Era Digital, que ela argumenta que na era digital a administração pública tem uma
alternativa de fazer uma política de redução da desigualdade, né, que ela chama de democracia econômica, né, de democratizar o acesso ao dinheiro. Esse livro é fruto de um esforço da Ellen Brown, né, de fortalecimento de bancos públicos, porque nos Estados Unidos só tem um banco público, né, que é o Banco da Dakota, Estado da Dakota, né, o nome do estado lá. A emissão do dinheiro é feita por bancos privados, e isso deixa o Estado federal e as políticas públicas refém do sistema financeiro privado, né? Mas a proposta dela pode ser estendida para outros países, né? Inclusive como referência já concreta do que ela propõe, nós temos a China, que a China tem um banco público, o Banco do Povo, que faz exatamente o que a Ellen Brown está propondo, que é usar o dinheiro para melhorar a vida do povo, né? Através de políticas, dentro de um plano estratégico de desenvolvimento, políticas que impactam a vida, o dia a dia do povo, né? Então, esse livro foi o primeiro, assim, primeiro referencial que eu tive, porque não era minha área de pesquisa. Eu li esse livro em 2019, logo que ele saiu. Eu estava em Londres, na Universidade de Londres, e aí eu vi na contracapa do livro uma recomendação de um professor lá da Universidade de Londres, o Thomas Marwar. Ele é um canadense que estava lá. E aí eu fui conversar com ele, procurei ele lá e fui conversar com ele, né, porque ele também é desse coletivo chamado Democracia Colaborativa, que é uma organização que está nos Estados Unidos, mas que tem correspondentes em vários países. E aí eu tomei contato do trabalho do Guy Standing, esse que está aqui no final, né, as duas últimas referências, que é um autor que trabalha a questão da renda básica, ou seja, da distribuição do dinheiro como ferramenta da redução da desigualdade através de renda básica. Ele é um grande, talvez o maior proponente da renda básica solidária, né? Uma proposta de renda básica que está visando o desenvolvimento humano, a melhoria das condições de vida das pessoas. E aí eu conheci o trabalho dele, né, que ele é professor lá na Universidade de Londres também, e comecei também a tomar como referência esse livrinho da Nações Unidas, né, que esse Ins and Outs of Inclusive Finance, que tem esse artigo dele, Development and Basic Income, a Emerging Economic Model. Aí depois eu vi que ele conhecia o Brasil, já esteve aqui com o Lula, já elogiou o Lula, né, pelo Bolsa Família, ele já é um velho conhecido aqui do Brasil, mas eu só fui conhecer lá na Inglaterra, por ignorância minha, né, eu não conhecia essa parte aí, né, dessa história. E ele também tem livros dele, como autor, único autor, né, sobre renda básica universal, né? Eu recomendo esse de 2017, Basic Income, and How We Can Make It Happen. Porque nessa literatura sobre renda básica, né, já se tem esse pressuposto filosófico que o dinheiro pode ser usado de um modo contrário à tendência capitalista, né? Ou seja, em vez de ser uma ferramenta para acumulação privada da riqueza, o dinheiro como uma forma de distribuir a riqueza, melhorar a condição de vida das pessoas, dos trabalhadores que geram a riqueza, né? Tá, então, voltando para cima, aí eu fui ver já no livro da Ellen Brown a base de muito do que está se propondo aqui e desse curso, né? É o trabalho de Joseph Huber, é um alemão, professor de Sociologia da Economia, que é uma área que eu nem conhecia. Mas a gente pensar os processos sociais que geram, né, os resultados econômicos. Então, é uma visão qualitativa. Os economistas estão muito presos com, né, os números.
Mas na sociologia da economia, o que a gente está procurando entender são os processos sociais que geram os resultados econômicos, né? Então, é nesse livro que eu vou reproduzir aqui no curso algumas partes, se você não tem uma equação, né? Ele não é um livro de economia, é um livro de sociologia da economia. E é um fenômeno interessante que os economistas, em geral, né, não sei em que porcentagem, mas eles não têm uma boa teoria do dinheiro, né? Eles estão presos a certas concepções antigas do que é dinheiro. Mas nós vamos trazer aqui novas concepções sobre o dinheiro que a gente não vai encontrar nos livros de economia. A gente vai encontrar num livro de sociologia da economia. E a Ellen Brown também não é economista, a Ellen Brown é advogada, né? Porque o dinheiro, hoje em dia, ele tem um aspecto jurídico muito importante, né? Porque a gente vai ver, né, na concepção atual do dinheiro, ele é uma entidade jurídica, né, ligada a um Estado soberano que pode emiti-lo, né, o dinheiro, e ele está preso a uma legislação, né, própria. O sistema financeiro tem uma legislação que é que nem uma peneira que está fazendo, furada, é uma legislação que tem um monte de furos e um monte de lacunas que possibilitam uma série de manobras e fraudes no sistema financeiro. O sistema financeiro ele é intrinsecamente falho, precário, até de propósito, para possibilitar, né, certos tipos de operação que nós vamos discutir aqui também no curso. E a Ellen Brown já está denunciando isso, e o Joseph Huber também. Nós vamos ver aqui que eles são bastante críticos quanto à legislação e ao modo de funcionamento do sistema financeiro atual, né? E até recentemente a gente viu o Eduardo Moreira, que é uma cria também do sistema financeiro, o próprio Eduardo Moreira apresentando uma crítica ao sistema financeiro ocidental e elogiando o sistema financeiro chinês, né, que possibilita uma alavancagem da economia, o processo de desenvolvimento, assim como poucas vezes se viu na história, né? Por quê? Porque nós temos um sistema financeiro voltado para promover a vida das pessoas, promover o desenvolvimento, e não um sistema financeiro voltado para o enriquecimento de meia dúzia de oligarcas, né? Que é o que a gente vê hoje nos Estados Unidos, uma oligarquia que tem muitos ganhos no sistema financeiro, aproveitando essas lacunas, né, que o sistema financeiro tem, né, e enriquecendo. Tá, eu estou na bibliografia básica, estou comentando os livros da bibliografia básica, tá certo? Então, eu primeiro comentei de cima para baixo, né, comentei o nosso livro, Princípios de Governança, né, que coloca a questão do dinheiro numa perspectiva mais ampla da sociedade. O livro da Ellen Brown, que é uma advogada americana, né, que está preocupada com formas de democratizar o acesso das pessoas ao dinheiro, do povo, né, dos trabalhadores. O livro que é o mais importante nesse curso, que é o Monetary Turning Point, From Bank Money to Central Bank Digital Currency, que coloca essa reviravolta, né, da gente voltar a ter um dinheiro que é usado por um Estado soberano para promover o desenvolvimento e a qualidade de vida das pessoas, e não um dinheiro que está voltado para o enriquecimento privado dos oligarcas, né? Essa é a questão básica. Esse livro coloca isso aí assim, de uma forma muito taxativa e com abordagem técnica impecável, né? Pelo que eu... Só que ele centra muito na CBDC, que eu vou depois comentar, Central Bank Digital Currency, que é um tipo de dinheiro público usado para políticas públicas, mas há outros, né? Não é a única alternativa, né? E há uma certa controvérsia a respeito do que realmente acontece na China, porque a gente não sabe exatamente o que acontece na China. O Banco do Povo, ele usa o dinheiro para fomentar o desenvolvimento, né? Os seus planos estratégicos e fomentar obras de infraestrutura, gerar emprego, renda para o povo.
Isso a gente sabe. Agora, como ele faz isso, a gente não sabe, né? A gente está tentando entender. Seria CBDC? É uma coisa muito técnica. Eu vou tentar discutir isso ao longo do curso. CBDC seria, né, uma moeda digital de Banco Central. É uma moeda que existe no computador do Banco Central, não no computador dos bancos comerciais, né, e nem em computadores de redes privadas, como no caso do Bitcoin, né? Mas eu não vou antecipar agora, porque a gente vai pouco a pouco para todo mundo entender esse aspecto um pouquinho mais técnico, certo? E o artigo do Huber que deu origem a isso tudo foi esse Split Circuit Reserve Banking, que ele mostra que o sistema financeiro ocidental ele é baseado em um circuito duplo, quer dizer, um circuito dos bancos entre si e o outro circuito que é dos bancos com o povo, né? E o Estado está preso nesse primeiro aqui. O Estado, mesmo que na lei seja soberano, por exemplo, no Brasil, o Estado seria monetariamente soberano, ou seja, ele pode emitir dinheiro, mas esse dinheiro que o Estado emite, através de títulos e se transforma em reservas, não pode ser usado pelo Estado, por exemplo, para pagar o salário do funcionalismo, porque nós temos o circuito duplo, né? Eu não vou entrar agora em detalhes, mas isso é assim uma questão muito importante, né? E na China nós temos o circuito único, que é o Banco do Povo emite dinheiro e já paga as suas contas, já, por exemplo, investe na construção de uma ponte com aquele dinheiro que ele emite. Não precisa ter intermediários, né? Já no Ocidente, né, o sistema financeiro requer que haja intermediários entre o Estado e o povo. O Estado não pode emitir dinheiro e já, por exemplo, pagar o Bolsa Família. Não, tem esse dinheiro que o Estado emite, ele tem que ser convertido em reservas para pagar, e essas reservas têm que ser convertidas em moedas chamadas de varejo para pagar o Bolsa Família. E quem faz isso é a Caixa Econômica. O que salva o Brasil nisso aí, que é uma vantagem sobre os Estados Unidos, é que o Brasil tem bancos públicos. Então, a Caixa Econômica, né, ou o Banco do Brasil, quando se faz empréstimo, por exemplo, para a agricultura familiar, o Banco do Brasil ele pega as reservas emitidas pelo Estado, converte em reais e faz um empréstimo para os agricultores. Certo? Então, aí que surgiu o Bolsa Família, surgiu as políticas públicas, surgiram as políticas públicas de distribuição, né, políticas distributivas, porque nós temos bancos públicos, né? Se a gente não tivesse bancos públicos, ia ser muito difícil fazer essas políticas. E essas políticas são muito eficientes e muito importantes, né, para a vida do povo. Imagina, né, a vida do povo sem os investimentos públicos na infraestrutura, na saúde, na educação e o próprio Bolsa Família, que é uma transferência direta de dinheiro, né? Bem, então, continuando, agora eu vou passar um pouco mais rápido, né? George Knapp, ele é o autor desse chamado Teoria Estatal do Dinheiro, também chamado Teoria Cartalista, que nós vamos falar aqui no curso. Então, é uma referência histórica importante, mas esse livro aí não seria para vocês lerem, porque já é mais de 100 anos atrás, mas ele é uma referência importantíssima, né? Porque ele está dizendo que o dinheiro é uma criatura do Estado, que o Estado emite segundo as suas leis, né? Segundo as leis que regem um país, né? É um Estado nacional, o Estado emite o dinheiro e esse dinheiro ele não precisa necessariamente ter uma contrapartida metálica, de ouro, prata ou material, em termos, assim, por exemplo, de commodities, né? Ou como no caso do chamado petrodólar, você teria o dólar lastreado no petróleo. Não precisa nada disso, né? Mais tarde, né, se adicionou, né, a ideia do dinheiro fiat, né? O que é o dinheiro fiat? O dinheiro que é baseado na confiança que as pessoas têm em quem o emite, né? Isso vem da abordagem do Knapp, né, do cartalismo. O dinheiro é uma espécie de um bilhete que alguém emite à vontade e quem confia naquele bilhete respeita o valor, né, que estaria ali.
o valor daquele dinheiro, né? Então, é uma ideia nova de dinheiro que surge, então, com o KNEP. E aí nós temos outras referências aqui, para quem quiser se aprofundar mais, pessoal mais pessoal da filosofia acadêmica, né? Tem esse trabalho do Lawson sobre o conceito de dinheiro. Então, nós temos eu coloquei aqui só uma resenha feita por Mansick sobre a teoria do dinheiro de Tony Lawson. Nós temos também outros filósofos que estão se debruçando sobre essa questão do dinheiro, como talvez o mais famoso seja o John Searle, né, que também tem um trabalho sobre o conceito de dinheiro. Outros trabalhos aqui são meus, né? Eu tenho aqui 4 artigos, um com o Francisco Souza, que é o mesmo coautor do livro, um sobre economia ecológica, que nós vamos tratar na última aula, na 10ª aula, um outro sobre auto-organização, né? Porque uma das formas de a gente abordar a dinâmica social é em que medida que a sociedade se auto-organiza, ou em que medida a sociedade ela é gerenciada pelo Estado, né? Porque no limite uma auto-organização total seria o anarquismo, né? Não precisaria ter o Estado. Mas não é isso que a gente defende, né? A gente defende uma combinação de processos de auto-organização com processos de administração pública intervindo na sociedade para várias melhorias que podem ser feitas, né, através da administração, através do Estado. Então, nós vamos tratar disso também numa das aulas, né, porque o dinheiro talvez a principal forma do Estado intervir na economia, né, através do controle dos fluxos do dinheiro. O que vai ser isentado, né, o que vai ser taxado, o que vai ser financiado, né, que setores da sociedade precisam, né, de auxílios, de benefícios, de investimentos específicos, né? Então, essa questão da auto-organização social e o papel do Estado através do dinheiro é central, né? O outro artigo, na verdade é um capítulo de livro, é o sentido do dinheiro na teoria projetiva da consciência. Aí é mais também para o lado da filosofia, né? Esse novo significado do dinheiro que a gente vê encarnado aí no Bolsa Família, mas que, na verdade, já vem desde a década de 60, 70, né? Quem conhece os Beatles deve conhecer 2 músicas dos Beatles que falam sobre dinheiro, né? Uma música chama Money, né? Dinheiro. Money, it's all I want. Dinheiro é tudo que eu quero. Mas logo depois, um ano mais ou menos depois, os Beatles fazem outra música chamada Can't Buy Me Love, né? Eu não ligo muito para dinheiro não compra amor. Quer dizer, aí tem eu uso essas 2 citações de música dos Beatles para mostrar como é que, de repente, na própria sociedade americana, né, a gente vê 2 concepções de dinheiro, né? Uma, o dinheiro como assim, aquilo que tem de mais importante na vida humana, né? Ganhar dinheiro, que é a visão do capitalismo, né? E uma outra visão que o dinheiro não é tão importante assim, porque o dinheiro não compra amor, quer dizer, o amor é mais importante, né? Então, nesse capítulo, eu já trabalho com essas questões desses 2 sentidos do dinheiro, que eu chamo de dinheiro 1, dinheiro 2, na verdade, aí é a parte filosófica mesmo, né? De você vê o dinheiro como uma forma de você enriquecer, ou você vê o dinheiro como algo que vai possibilitar a melhoria da vida na sociedade. Não de um ponto de vista egoísta, mas a função social do dinheiro na questão do acesso das pessoas aos itens necessários para a sua sobrevivência, seu bem-estar, né? Então, são 2 visões diferentes do dinheiro, né? E, finalmente, um outro artigo, né, que se chama Valor Econômico e Reconhecimento Social do Valor, que discute essa questão que muitas vezes é chamada de meritocracia, né? O dinheiro é a forma como a sociedade reconhece o valor das pessoas, mas isso
isso deve ser visto de uma forma absoluta, ou seja, quem ganha dinheiro é quem contribui para a sociedade mais, quem ganha mais dinheiro contribui mais para a sociedade, quem ganha menos dinheiro é porque contribuiu menos para a sociedade. Eu acredito que não, né? Porque tem muitas distorções nisso aí, mas também eu não pretendo também abandonar totalmente essa ideia do dinheiro como uma forma de reconhecimento, porque, né, segundo vários autores, o que levou ao declínio da União Soviética foi justamente a falta de reconhecimento do esforço das pessoas, né, e reconhecimento e recompensa monetária para a criatividade, para a dedicação que as pessoas têm no seu trabalho, né? Então, quando o Gorbachev fez a perestroika, aquela tentativa de reforma do socialismo, não era para acabar com o socialismo, como aconteceu, né? O Gorbachev queria aperfeiçoar o socialismo. Então, ele colocou essa ideia que as pessoas devem ser remuneradas monetariamente, né, de acordo com o que elas contribuem para a sociedade, né? Não pode ser como naquele ditado, né? De cada um conforme sua capacidade e a cada um conforme sua necessidade. Nesse caso, não existe um vínculo entre o esforço que a pessoa fez e o que ela produziu, gerou, ou criou, no caso, por exemplo, dos artistas, né? Dos músicos que criam composições, pintores que fazem pinturas de telas, etc. Né? Nessa visão assim, mais ligada com o chamado comunismo, né, seria assim que todos vão receber de acordo com a sua necessidade, sem vínculo com o que a pessoa produziu ou que a pessoa contribuiu para a sociedade, né? Então, isso gera uma falta de incentivo para as pessoas se dedicarem ao seu trabalho, de trabalho que for, né? Desde a filosofia até um trabalho mais braçal, né? Se não tem uma relação entre o meu esforço e a minha recompensa, né, isso desestimula, né? Então, o Gorbachev queria que houvesse, né, uma ideia de mérito, mas uma ideia socialista de mérito, que seria, né, vincular o ganho das pessoas, o salário, a sua renda, com a contribuição que elas faziam para a sociedade, para melhorar o bem-estar da sociedade, ou a vida das pessoas em sociedade, né? Então, acho importante também a gente discutir isso, né? O dinheiro como uma forma de remuneração, né, do valor que as pessoas geram para a sociedade. Certo, então agora eu vou fazer o que o Sérgio quer, que é sair dessa tela. Eu vou trazer aqui a proposta, né, em resumo, né, de um novo conceito de dinheiro, que não sou eu que estou criando, né? Eu vejo isso aí acontecendo, né? Desde o movimento hippie, lá da década de 60, né, a gente já nota, né, uma atitude diferente de certos setores da sociedade em relação ao dinheiro. Isso eu estou falando no Ocidente, tá? Porque na China, por exemplo, é muito diferente, né? Tem uma outra história. Mas no Ocidente, no século XXI, né, nós temos o chamado capitalismo financeiro. O que é o capitalismo financeiro? É um sistema social em que os oligarcas, né, os grandes investidores, os que detêm capital, né, eles podem ter ganhos sem produzir bens de consumo popular. Então, existe uma possibilidade do dinheiro render, chamado rentismo, né, ou o dinheiro se multiplicar sem gerar investimentos produtivos, sem gerar trabalho e renda para o povo, né? Isso é possível por quê? Porque, né, já se abandonou a ideia do lastro metálico, né? Seria que todo o dinheiro teria que estar baseado em reservas de ouro ou de prata, né, ou de metais valiosos. Mas também já existe todo um descolamento do dinheiro em relação a tudo, né? Nem precisa
cédulas, né, de papel moeda, né, porque nós temos as transações digitais. É o que a Ellen Brown falava, né, o dinheiro na era digital, né, então quase não se usa mais o papel, nem as moedas metálicas, né, nem os metais, barras de metal, né, como as barras de ouro, embora hoje em dia alguns países estejam voltando, né, ao metalismo, quer dizer, acumular reservas em ouro, que é o caso da Rússia, né, depois que os Estados Unidos bloqueou as reservas de dólar da Rússia, ela começou a acumular ouro, que é mais seguro, né? E também chegou-se a um ponto em que nem mais precisa ter reserva de petróleo ou outros bens de liquidez, de aceitação fácil, né, pelo mercado, para se emitir dinheiro. Não, o dinheiro se multiplica, né, por si mesmo. Tá? Então, isso é o capitalismo financeiro, o dinheiro se multiplicando por si mesmo. Então, esse novo conceito desse dinheiro digital, que é como um hermafrodita, né, que se reproduz sem necessidade de atividades produtivas, econômicas, o hermafrodita se reproduz, né, sem necessidade de sexo, né? Então, o dinheiro no capitalismo financeiro ele se reproduz sem necessidade de gerar bens, né, para o consumo. Então, nós temos aqui uma situação muito favorável, né, para o chamado rentismo, que é, né, a acumulação do dinheiro a partir do próprio investimento financeiro, sem ter contrapartida material na sociedade. Né? Agora, o que eu quero ressaltar é que isso também abre oportunidades para uma política pública de redução da desigualdade, porque, não sei se vocês vão concordar com isso, mas se o dinheiro está descolado da riqueza material, significa que a gente pode criar dinheiro sem ter riqueza material. E com esse dinheiro que é criado, a gente impulsionar atividades produtivas nas sociedades que vão gerar riqueza material. Né? É a ideia, né, de você estar projetando um estado futuro, né, e estar financiando atividades sociais, econômicas, sociais, que vão levar a esse estado futuro de bem-estar, de riqueza social, né? Bem-estar social, maior acesso das pessoas à riqueza. Né? Então, a partir do momento em que emitir dinheiro não tem como pré-requisito a propriedade ou uma riqueza prévia, né? Então, menos sem o Estado ter uma poupança ou uma propriedades de commodities ou de metais ou de que seja, o Estado pode emitir dinheiro, né, e usar esse dinheiro bem usado, né, a chamada facilitação qualitativa, que significa o Estado investir esse dinheiro no povo, na economia popular, né, para gerar a riqueza. Então, o dinheiro vinha antes da riqueza. Agora, a visão dominante que ainda temos é que você já tem que ter a riqueza para você emitir o dinheiro, porque o dinheiro seria uma expressão da riqueza. Né? Essa é a visão dominante. Mas ela é muito conservadora, porque você já precisa ter riqueza para você ter o dinheiro, o Estado. Né? Agora, o que está acontecendo é tão assim, disruptivo que nem precisa ser o Estado, né? Porque nós estamos vendo aí as criptomoedas, as pessoas estão criando dinheiro, né? É discutível se o Bitcoin, criptomoeda é moeda, né? Mas vamos chamar de dinheiro. As pessoas estão criando dinheiro a partir do nada, só a partir da confiança que as pessoas têm. Mas muitas vezes essa confiança é traída, porque são esquemas de pirâmide. Né? Só que isso não impede que elas criem esse dinheiro
fictício, e esse dinheiro começa a funcionar, a valer, para quem acredita, aquele dinheiro vale. Então, se eu sou um comerciante, eu vendo, tem um mercado aqui, se eu aceito Bitcoin, as pessoas estão pegando, pagando com Bitcoin, as pessoas vão levar bens materiais, certo? Então, a partir do momento que as pessoas confiam numa criptomoeda, ela funciona, né? Mesmo que ela não tenha lastro suficiente, né? Quer dizer, então, é um chamado ativo de risco, porque é um sistema de pirâmide, mas funciona. Agora, por isso que a Ellen Brown, o Joseph Huber, eles defendem a moeda digital de Banco Central, porque essa seria uma moeda digital com garantia do Estado. E por que o Estado pode dar garantia? Porque o Estado tem autoridade, tem poder, né, para cobrar impostos e taxas dentro do seu território. Então, as pessoas podem usar uma moeda garantida pelo Estado para pagar os impostos e taxas. Então, essa moeda sempre vai ter valor naquele território, né? Bem, eu já estou, né, antecipando vários aspectos a ser discutidos aqui. Se alguém tiver uma dúvida do que eu já disse até agora, por favor, né, ou se tiver uma dúvida, algum comentário também, né, fique à vontade para se manifestar. Então, assim, a ideia que eu tenho, que eu quero discutir com vocês, é essa, né, de que nós estamos presenciando uma mudança filosófica no conceito de dinheiro, que esse dinheiro ele pode ser criado independentemente de uma riqueza material prévia, né? Pode ser criado à vontade por quem quiser, desde que alguém confie nessa pessoa, ou grupo de pessoas. Então, nós temos assim bancos comunitários que criam uma moeda, né? O Banco Palma, lá do Nordeste, criou a moeda Palma. As pessoas acreditam na moeda, a moeda existe, né? No caso do Banco Palma, ele está submetido às regras de banco, então ele tem que ter reservas. Moeda estatal, né? Reservas que vão dar uma garantia para esse dinheiro que ele emite, que chama Palma, né? Mas a partir do momento que as pessoas acreditam, né? Então, por que um monte de gente criou criptomoeda? Porque tem pessoas que acreditam. E a partir do momento que as pessoas acreditam, a moeda existe. Não precisa ter uma riqueza prévia. Então, isso, por um lado, favorece a especulação financeira. Por outro lado, pode ser muito interessante para países que queiram montar uma estratégia de desenvolvimento, né? Países pobres ou países que têm pouca riqueza acumulada, pouca poupança, mas eles podem emitir o dinheiro para projetos estratégicos e a riqueza vai vir depois, né? Agora também tem o risco de gerar inflação, né? Isso aí é um outro problema. Se o dinheiro for mal usado, pode gerar inflação, aí vai ser algo que vai ser prejudicial para o país, né? Mas também, se o dinheiro tem a possibilidade de gerar riqueza se o dinheiro for bem utilizado. Se for utilizado para produzir alimento, por exemplo, né, isso não vai gerar inflação, isso vai gerar maior disponibilidade de alimento para o povo consumir e provavelmente baixar o preço do alimento, né? Por uma lógica linear, simples, né? Se você produz mais milho, né, o preço do milho vai tender a baixar, né, para o consumidor ali que vai ali no mercadinho da esquina comprar fubá para fazer um angu, né, uma polenta, certo? Mas são todas questões bastante complexas que a gente vai tentar abordar durante o curso, né? Eu queria, nesse início aqui, nessa primeira aula, dar uma ideia geral do caminho que eu pretendo percorrer no curso. Alguém tem alguma pergunta ou algum comentário? Josias, por favor, Josias. Esse
Esse novo modo de entender a economia, a gente não pode dizer que ele começou com as grandes corporações, quando elas começavam o empreendimento apenas com o nome, elas já eram grandes, aí ela botava uma placa que ela ia construir um empreendimento em determinado lugar, elas mesmas não gastavam um centavo sequer, mas vinham, por causa do nome, por causa da credibilidade que ela vinha, outros grupos menores viam naquilo uma oportunidade e investiam dinheiro e produziam aquilo que ela estava dizendo que ela ia produzir. Não é um embrião disso que a gente está vendo hoje? Sim, eu acredito que muitos empreendedores no mundo inteiro, no mundo ocidental principalmente, eles notaram isso, que você não precisa ter capital próprio para você abrir um negócio. Você pode pegar emprestado, você pode fazer um pool, né? Atualmente tem até aquele levantamento de dinheiro na internet, ou tem aplicativos, né, para você coletar contribuições de várias pessoas. Então, o dinheiro vem antes e a riqueza depois, né? Mas muitos empresários, inclusive, usam de influências políticas para conseguir empréstimos do Estado, né, facilitados para montar um negócio, né? Porque eles veem essa possibilidade de, mesmo sem ter capital, mas se eles conseguem captar verba de investidores, né? E tem uma série de pessoas ricas que se tornaram investidoras, né? Elas procuram na sociedade aqueles empreendimentos que têm maior promessa, possibilidade de crescer e tal, e elas investem ou às vezes até compram, né? O caso dessas startups da área de computação, informática, né? Quando elas começam a crescer, né, certos investidores vão lá e compram a empresa inteira, né? E essa ideia, né, de um investimento que não é aquele investimento de uma empresa já consolidada que amplia o seu capital ou que abre, né, abre o capital na Bolsa de Valores. Essa empresa ela já tem um patrimônio, né? Então, quem compra ações de uma empresa assim já está, de certo modo, garantido pelo patrimônio que a empresa já tem, né? Então, é um caso em que está se usando a propriedade para se aumentar a riqueza, né? Agora, nós temos várias situações, né, em que investidores e empreendedores usam dinheiro para criar uma situação nova, uma empresa nova, numa área que não existia, né? Você vê toda essa explosão aí de empresas ligadas à tecnologia da informação e à internet, né? Isso tudo aí, né, é novo. Então, nós temos essa ideia, né, que a gente poderia chamar o dinheiro vem antes e a riqueza vem depois. Agora, o uso disso na administração pública ainda é pouco entendido, porque os economistas ortodoxos vão dizer que o Estado não pode fazer isso porque vai gerar inflação. Agora, a China fez isso e teve sucesso. Então, a China é um referencial. A China ela passou a emitir, ela é dona do principal banco, né? Que em um certo momento era um único banco, agora tem bancos comunitários também na China, né? Mas o Banco do Povo, depois que foi feita a Revolução Comunista, lá do Mao Tse-tung e tal, houve estatização do sistema bancário, né? O Banco Único, o Banco do Povo. O Banco do Povo, ele emitia dinheiro à vontade e aplicava nos seus projetos, né, de desenvolvimento tecnológico, mandando o chinês para estudar nos Estados Unidos, as melhores universidades, construindo estradas, pontes, condomínios, né, de moradia. E isso gerou um desenvolvimento incrível, né? É claro que, ao lado disso, nós temos aí milhões de trabalhadores trabalhando, né, várias horas por dia, com um trabalho
muito pesado, né, para essas coisas acontecerem, tá? Nós temos o fator trabalho como a fonte última da riqueza, mas o que propicia a oportunidade de trabalho e de renda para esses trabalhadores e também a melhoria da infraestrutura geral do país? Essa estratégia do Estado, caso lá, do Partido Comunista Chinês, que controla o Estado, né? Através do Banco do Povo, emitindo dinheiro à vontade, né? E chegou num ponto em que eles adotaram o dinheiro digital, né? O dinheiro deles passou a ser... a gente não sabe exatamente como, mas passou a ser o dinheiro digital. E agora eles vão estender, estão prometendo estender isso para o mundo inteiro através dos BRICS, né? O Banco dos BRICS, com o BRICS Pay, né? O cartão, bandeira de cartão de crédito chinês, que está chegando no Brasil, chinês. Então, essa é a realidade que nós estamos. E o Brasil até que avançou com o PIX. Mas nós vamos discutir mais um pouquinho à frente. O PIX ele é um grande avanço, mas ele não é ainda uma moeda digital de Banco Central, que seria o DREX. Mas só que, por alguns problemas aí, parece que o DREX não vai ter essa funcionalidade que tem o dinheiro chinês, o yuan digital, né? São questões bastante importantes para a gente discutir no curso, bastante atuais, né? Então, é isso, né? Você notou, né, que eu me referi mais à administração pública, usar o dinheiro para induzir o desenvolvimento. E você notou, né, que empreendedores privados, eles já fazem isso, né? Sem dúvida que eles fazem. Tem até um vídeo daquele Robert, um investidor americano, que ele explica como é que ele ficou rico naquela época da crise imobiliária dos Estados Unidos, de 2008, né? O Estado teve que emitir muitos dólares e colocar, né, para resgatar as instituições financeiras que estavam quebradas, né? Porque o sistema financeiro ocidental é uma grande pirâmide, e ali foi uma crise, porque o que dava lastro para os empréstimos que os bancos faziam eram os imóveis que as pessoas compravam, né? Mas só que o preço dos imóveis foram jogados lá para cima para as pessoas conseguirem empréstimos maiores. Só que antes das pessoas terminarem de pagar esse empréstimo, os imóveis desvalorizaram, e então, às vezes, os imóveis não valiam o saldo devedor que a pessoa tinha ainda que pagar, e as pessoas desistiam de pagar, aquilo ia a leilão. E com esses imóveis indo a leilão, o preço despencou, né? O preço dos imóveis despencou. Aí, o que o Estado teve que fazer? Emitir moeda para as pessoas, investidores espertos, comprarem esses imóveis nos leilões, porque, né, imagina, você faz um leilão e não consegue vender. Aí esse cara, ele pegou empréstimo, ele não tinha nada, ele pegou empréstimo do próprio Estado, né? Ele tinha um nome bom, assim, ele não tinha um nome, não estava com o nome sujo, né? Ele pegou o empréstimo do Estado, comprou os imóveis que estavam indo a leilão, né, porque as pessoas não conseguiam pagar, comprou a preços baixos, né, e alugou, e ficou milionário, né? Porque esses imóveis chegou uma hora que eles valorizaram de novo, né? Naquele pico da crise, eles estavam num preço muito baixo. Então, muitas pessoas já entenderam como é... Né, as pessoas que ficam ricas hoje em dia são aquelas pessoas que entendem como é que funciona essa questão do dinheiro. Não é poupando que você vai ficar rico, né? E os estados que prosperaram, como no caso a China, né, os países que prosperaram, eles usaram a mesma estratégia. O dinheiro vem antes. Se o dinheiro é bem investido, no caso do investimento público, investido na economia popular, né, gerando emprego, renda, melhorando a qualidade de vida do povo, isso vai gerar uma riqueza, o produto interno bruto vai crescer, a qualidade de vida das pessoas vai melhorar. Então, o dinheiro vem antes, e ele sendo bem usado, ele gera riqueza. É a mesma concepção, só que num caso aplicado para um investidor particular que está pensando em acumulação, acumular e ficar rico
privadamente, né? Ele, a família dele, ele ou ela e a família dele ou dela ficarem ricos, e o resto que se dane, né? Esse é o problema do capitalismo. Agora, quando a gente pensa em termos de um Estado democrático, o objetivo do Estado democrático não é enriquecer uma oligarquia, né? Essa é a grande crítica que está se fazendo hoje em dia ao Trump. O Trump trabalha para enriquecer quem já é rico, os ricos ficarem mais ricos e os pobres mais pobres, né? Um Estado democrático, o Estado americano já não se pode dizer que seja um Estado democrático com o Trump, né? Um Estado realmente democrático, ele vai trabalhar para quê? Para melhorar a vida da maioria das pessoas, né? Então, ele vai usar o dinheiro, ele pode emitir o dinheiro da quantidade que quiser e usar esse dinheiro para melhorar a vida das pessoas, né? Como? Né? Promovendo a oportunidade de trabalho, porque é o trabalho que vai, de fato, gerar riqueza. Renda, né? Pagando as pessoas, para as pessoas terem condições de adquirir os produtos. E aí você gera aquele círculo virtuoso, né, do desenvolvimento. Você tem aumento da produção, aumento da renda, né, aumento do consumo, e aí aumento da produção de novo, e você vai, né, uma espiral. É o que a China conseguiu fazer, né? Então, deixa de haver uma dicotomia entre aumento da renda e aumento do consumo que geraria inflação, né? E a emissão monetária. Não, a emissão monetária vai gerar uma riqueza que vai possibilitar mais emissão monetária para o dinheiro. É importante em toda a economia porque está ligado à circulação, né? Está ligado ao comércio. O dinheiro é um meio de comércio também. Ele é a forma em que as transações ocorrem, né, entre as pessoas. Então, a falta de dinheiro é prejudicial em vários aspectos, né? Então, muitas vezes, para combater a inflação, se gera uma situação de escassez grande de dinheiro que vai prejudicar a economia como um todo, né? Pelo endividamento das pessoas, falta de novos empreendimentos, né? E acaba com a redução da produção, redução do consumo, e nós temos um ciclo vicioso, né? Que o Celso Furtado já falava, o ciclo vicioso do subdesenvolvimento, né? Tem pouco investimento, baixa produtividade, pouco investimento, baixa produtividade, pouco investimento. É um ciclo vicioso do subdesenvolvimento. Como quebrar isso? Aumentando o investimento público em setores estratégicos da economia. Aí você aumenta a produção, e aí você aumenta a arrecadação, você aumenta, né, a riqueza, né? E isso vai gerar a possibilidade de mais investimentos, e aí é um círculo virtuoso, é uma espiral, né, do desenvolvimento. Certo. Mais alguém gostaria de fazer algum comentário ou pergunta? Sim, eu levantei aqui a mão. É o seguinte. É bem geral a minha questão, que é o valor e serventia do dinheiro. Emissão, aplicação, inflação, crença, parecem elementos fictícios. Como é possível instituir esse valor sobre tais elementos e determinar a vida econômica das sociedades e dos indivíduos? Como esse elemento chamado moeda é capaz de mover a troca de riquezas e gerar, a partir daí, prosperidade e conflitos. A questão toda aí é se a gente vai imitar o chamado lastro, né? O que é o lastro do dinheiro? O lastro do dinheiro, inicialmente, era pensado exclusivamente em termos de metais preciosos, né? Era o ouro, a prata, né?
Depois, o lastro passou a ser a riqueza material de um país. O poder, a emissão monetária pelo Estado depende da riqueza que o país detém ou controla, né? Então, por isso que os Estados Unidos quiseram controlar a produção e refino de petróleo no mundo inteiro, para que o dólar seja, né, a moeda dominante nas transações internacionais. Agora, nesse novo conceito de dinheiro, o que é o lastro? O lastro é simplesmente a confiança. Então, se o povo confia no Lula e o governo do Lula emite aí 1 trilhão para a agricultura familiar, por exemplo, qual é o laço desse 1 trilhão? É a confiança, que vai ser bem usado, que vai financiar, né, os agricultores vão colher, vão ter uma boa safra, vão colher, né, verduras, frutas, raízes, uma série de produtos que são valiosos, isso vai ser vendido aqui no mercado interno, vai ser exportado, vai gerar receita, né, para as empresas, para as pessoas, renda para as pessoas. Né? Então, esse dinheiro se transformou em riqueza material ao longo do tempo. Mas no momento que ele foi criado, ele era só confiança. Não sei se eu respondi. Certo? Tá, então, a confiança, filosoficamente falando, a confiança, ou valor afetivo, não seria fictício, seria real. Tá? Essa é talvez a conclusão filosófica. Esse aspecto subjetivo do dinheiro, ele é real. O dinheiro não é só material, ele é também crença, afetividade. Agora, hoje saiu já uma notícia, né, que o governo brasileiro está querendo criar um fundo para investimento nas florestas. Não sei se vocês leram. Esse fundo vai ser feito com pessoas com contribuições de várias origens, tá? Mas pessoas que têm um afeto pela floresta, certo? Como é que vai fazer um fundo para uma determinada finalidade e que ninguém acredita? Não, porque tem gente que acredita no valor da floresta, na manutenção da floresta, fazer um manejo sustentável, etc. Então, eles vão investir nesse fundo. E o Estado, através do governo, o governo brasileiro está trabalhando para isso. Tá? Então, esse fundo vai ser formado com base numa confiança de que vai servir para melhorar a situação das florestas brasileiras. Se ele for bem aplicado, isso vai se tornar uma realidade, nós vamos ter um resultado material. Mas, quando se cria um dinheiro chamado fiat, né, dinheiro fiat é dinheiro baseado na confiança, ainda não tem o resultado material está no futuro. Então, essa que é a novidade, é você considerar a realidade dessa confiança, dessa crença, desse estado afetivo. E isso tem muito a ver também com a antropologia, né? No ser humano, os sentimentos, emoções são ficções ou são realidades? Para nós, na nossa perspectiva de sistema vivo, consciente, são realidades, né? As minhas emoções são reais para mim, meus afetos, a confiança faz parte desse espectro aí. Né? Então, muita gente acha um absurdo, né, o valor que o Bitcoin tem, né? Porque o Bitcoin foi criado por uma pessoa desconhecida, não se sabe quem é o nome dessa pessoa. Mas é uma moeda digital, né, que ela foi criada num sistema distribuído, né, o blockchain. O que é o blockchain? Significa que a
posse dessa moeda por uma pessoa, ela é codificada em vários computadores independentes ao redor do mundo. Então, se eu tenho 10 bitcoins, isso está escrito lá, codificado, né, em 100 computadores que não estão ligados um com o outro. Então, eu confio, isso dá uma confiança no Bitcoin. E a outra fonte da confiança do Bitcoin é que não seria criado mais nenhum Bitcoin, né? O número de Bitcoin é fixo. Então, o cara criou esse sistema. No início não valia nada. E agora vale milhares de dólares, né? Então, por que um Bitcoin vale, sei lá, 500 mil dólares? Eu não estou sabendo como é que está um Bitcoin. Primeiro, porque não pode criar mais Bitcoin. Segundo, porque o fato de eu ser proprietário de 1/10 de Bitcoin, isso está escrito em vários computadores. Se apagar esse registro de um, vai continuar nos outros. Então, eu posso, se eu não perder a chave, né, o código do meu Bitcoin, eu posso ficar seguro, eu posso confiar de que eu tenho aquele valor em criptomoeda. Então, a confiança vem disso, né? A confiança no sistema de blockchain e confiança também porque não vai ser criado, e não foi até hoje criado mais Bitcoin. Então, essa confiança, ela não é material, no sentido, né, de um objeto de estudo da física ou da química. Não é, né? Não é você não vai ter uma fórmula química para isso. Mas ela é real e ela é conversível em bens materiais, porque se eu posso ir ali no mercado e comprar, né, 1 quilo de arroz com Bitcoin, se o cara aceitar Bitcoin, então ela é conversível em um bem material, mas ela em si não é material. Ela é um código, né? Ou como dizia no Knapp, né, no capitalismo, ela é um bilhete, um ingresso, né? Então, por exemplo, algumas pessoas aqui devem receber o cartão alimentação. O que é o cartão alimentação? É uma forma de dinheiro eletrônico, né? No cartão tem ali um código. Você vai no supermercado, você tem R$ 1.000 por mês de crédito, você vai poder comprar comida até R$ 1.000 por mês usando aquele cartão, né? Então, esse código que está ali, ele está no substrato material. O cartão é de plástico, tem uma banda ali magnetizada, isso tudo é material. Mas o código em si não é. O código é informação, né? É um padrão de informação. Então, essa é a realidade que nós estamos vivendo, não só no dinheiro também, né? Não é só o dinheiro, né? A gente está numa situação aí que muito do que acontece nas nossas vidas é gerado na chamada realidade virtual, que está se tornando tão real quanto a realidade propriamente dita, né? É uma nova forma de realidade, né? Aí, na filosofia, nós temos até filósofos que estão tentando incorporar isso, né? O tal do superrealismo. O que é o superrealismo? Essa proposição de que mesmo os entes da imaginação são reais na medida que são reais no plano da imaginação. Então, o dinheiro digital ele é real no plano de um sistema computadorizado, né, que instancia aqueles padrões de informação, né? Então, para você criar dinheiro digital, basta você apertar o botão, os teclados num computador e gerar um código, você cria R$ 1 trilhão no Banco Central, lá, se você, né, se tiver acesso ao sistema, você cria. Pode criar, digamos, né? Não estou dizendo que já cria, mas você pode criar R$ 1 trilhão digitando um código no computador, criou, né? Agora, qual é o lastro disso? É a confiança que a sociedade tem no Banco Central, nos funcionários do Banco Central, de que ninguém está fazendo fraude, ninguém está obtendo vantagens ilícitas ali, né? Quer dizer, esse 1 trilhão que é criado, ele seria investido no povo, em programas sociais, em
em empresas produtivas, para melhorar a economia, né? Esse é o laço na confiança. Então, isso é o dinheiro fiat. Esse dinheiro fiat pode ser usado em operações financeiras que beneficiam uma minoria, pode, né? Os paraísos fiscais estão aí para possibilitar desvios, né? Fraudes, desvios, esquemas de pirâmide, tudo isso acontece. Agora, esse dinheiro também pode ser usado para um projeto estratégico de um Estado democrático para gerar melhorias na economia popular, na vida do povo, para desenvolver um país. É esse ponto que a gente ainda não entendeu bem e que a China entendeu bem. A China faz isso. Então, tem analistas que argumentam que o principal segredo do sucesso da China é a política monetária voltada para o desenvolvimento, né? Esse é o principal segredo. É claro que é o trabalho do povo que vai, de fato, gerar riqueza, mas para o povo trabalhar numa certa direção, qualificadamente, com tecnologia, né, e tal, o Estado tem que ter um programa que vai levar, né, as pessoas a estudar, elaborar, criar tecnologia, criar empresas com tecnologia de ponta, né, treinar os funcionários, conseguir a matéria-prima para aquela empresa, conseguir um mercado, né, a parte de marketing, de vender aquilo, né? Então, tudo isso é organizado pelo Estado. E aí vão surgindo empresas, né? Hoje na China se pode ter empresas mistas, né? 50% estatais, 50% privado. Essas empresas operacionalizam isso, mas é preciso ter alguém que planeje e que crie os meios monetários para isso acontecer. E foi o Estado, né? Conduzido pelo Partido Comunista Chinês, depois do Deng Xiaoping, né? Porque antes não existia antes essa percepção, né? E alguns chamam isso de socialismo de mercado, porque você tem uma economia de mercado, mas não está voltada para o enriquecimento de uma oligarquia, de uma minoria, mas é uma economia de mercado voltada para a melhoria da vida da maioria do povo. O povo trabalha, né? Porque o trabalho gera riqueza, mas dentro de um programa, um planejamento estratégico que envolve a emissão, né, criação de dinheiro e alocação desse dinheiro dentro das metas estratégicas de tecnologia, de infraestrutura, né, de vários setores aí do sistema produtivo, né, primário, secundário, terciário. Para quem não sabe, né, primário é agricultura e pecuária, secundário é indústria, terciário, serviços. E agora se fala também do quarto setor, que é o setor da informática. Como um setor já que próprio, além dos serviços, né? Então, temos aí, então, um exemplo, né? No Oriente, né? Não só a China, mas outros países também fizeram isso no Oriente, né? De induzir o desenvolvimento através de uma estratégia que envolve um uso do dinheiro diferente do que é feito no capitalismo. Então, por isso, eu não considero a China um país capitalista, como muitos consideram. Eu considero a China um país socialista de mercado que usou essa nova estratégia, esse novo tipo de uso do dinheiro pela administração pública voltado para o desenvolvimento, né? E não para a acumulação privada. No capitalismo, por definição, né, nós temos o capital voltado para a sua própria reprodução ampliada, né? Isso é apropriado por um número reduzido de pessoas, que hoje em dia estão sendo chamadas de oligarcas, né, nos Estados Unidos, o Bernie Sanders, os socialistas, né, americanos estão chamando, né, esse sistema que o Trump está ajudando a implantar, né, uma oligarquia. O capital se reproduzindo para uma elite, um número reduzido de pessoas ficar cada vez mais rico e prejudicando, pauperizando a maioria.
E na China a gente vê o contrário, o dinheiro sendo usado, né, para empoderar e melhorar as condições de vida de uma maioria, né, impedindo que... Tem pessoas ricas lá, mas isso não impede que o objetivo do Estado seja social, né, seja o bem-estar social, a melhoria das condições de vida da maioria dos trabalhadores. Certo? Bem, alguém gostaria de fazer mais algum comentário? Eu vou continuar aqui a aula. Bem, eu vou continuar, tá bom? Alguns conceitos básicos aqui, tá? Para a gente acertar um pouco a linguagem que a gente usa, né? Embora sejam distinções meio nebulosas, não são distinções muito claras, não. Isso aqui não é muito cartesiano, não. Isso aqui é bem fuzzy. Mas o que é moeda, né? O sentido assim, básico de moeda, né, seria a unidade de conta de um país, por exemplo. No Brasil, nós temos o real, nos Estados Unidos, o dólar, né? Na Europa, o euro, certo? Está relacionada com a soberania das nações, né? Porque para existir uma moeda nacional, o Estado tem que ter soberania, ou seja, a atribuição de emitir e gerenciar essa moeda. Às vezes essa soberania não é bem exercida, mas em princípio, né, teoricamente, o Brasil tem uma moeda soberana, o real, né? É o Brasil que é o Estado federal que emite e gerencia o real, embora na prática não seja bem isso. Está ligado, então, com o poder dos estados, né, com a riqueza. Então, isso a gente vai ver no câmbio, né? O próprio mercado financeiro, ele avalia implicitamente, né, a capacidade de cada país ao estabelecer, fazer conversões entre as moedas, né? Principalmente a questão, né, do poder comercial, né? Então, a queda de poder comercial americana aponta para uma desvalorização do dólar. Embora isso não seja uma lei que esteja escrita, né, em algum lugar, mas no mercado funciona assim, né? Você tem uma certa relação entre a valorização de uma moeda e a riqueza e o poder atribuído ao país que emite aquela moeda. O segundo significado de moeda ou dinheiro é dinheiro, porque moeda não é sinônimo de dinheiro, né? Embora possam, em certas situações, você pode intercambiar, você pode falar ou moeda ou dinheiro. O dinheiro seria um meio de pagamento, por exemplo, né, uma nota de R$100 é dinheiro. Real é moeda. A nota R$100 é dinheiro. Uma certa quantidade naquela unidade de conta é o dinheiro. Serve para pagar. Pressupõe uma relação humana entre devedor e credor. Se alguém está pagando alguém, é porque alguém, né, deve um certo valor para outrem, certo? Aquele que deve é o devedor, aquele que recebe é o credor. Isso é bem genérico, tá? Não estou dizendo que o devedor seja alguém que esteja com o nome no SPC ou no Serasa, não é isso, né? O devedor é simplesmente a pessoa que está pagando algo para outra pessoa, que é o credor. E esse meio de pagamento, aí que está, né? Ele não é, hoje em dia, não é a cédula só, não é só o papel moeda, né? E ele pode ser, então, um dinheiro com garantia legal do Estado, que a cédula né? Uma nota de R$100, ela é garantida pelo Estado. Pode ser um dinheiro de contabilidade bancária. Todo o dinheiro que você tem no banco, esse dinheiro existe como registro nos livros de contabilidade do banco, só. E só parte dele que está garantido pelo Estado, né?
Parece que até R$ 250 mil por conta, né, o Estado garante. Nós vamos ver por que isso, porque os bancos eles emitem mais dinheiro do que a reserva estatal que eles têm. Então, isso é um pouco assombroso, é um pouco assustador, melhor dizendo, saber que a pessoa tem lá aquela poupança, tem lá uma previdência privada, aquele dinheiro lá só existe como registro bancário. Não tem uma garantia estatal. Dinheiro de comunidades locais. Então, né, numa certa comunidade qualquer, alguém pode criar um dinheiro que tem valor ali. E se não for um banco, não vai haver garantia estatal nenhuma. Né? Para ser um banco, tem que ter reserva, tem que ter uma fração do dinheiro garantido por reservas estatais. As reservas emitidas pelo Banco Central são garantidas, são dinheiro de garantia legal. E temos hoje em dia também o dinheiro token. Token digital, né? Então, não sei se vocês repararam, quando vocês vão fazer um Pix, copia e cola, né, quando você vai fazer... O Pix é uma forma de pagamento, né? É dinheiro. Pix é dinheiro, ele é um meio de pagamento. Quando você faz o Pix, você gera um código. Aquele código é um token. Só que no Pix é um token que dura pouco, né? É só para passar o dinheiro de um banco para o outro. Então, é um dinheiro que é codificado, né, digitalmente. Pode ser estatal, que seria a moeda digital do Banco Central, que é um assunto complicado, né, nós vamos tratar mais à frente. Pode ser um token de uso imediato, como é o caso do Pix, né? No caso estatal, e pode ser um token privado, né? Em última análise, até um ingresso para um show, um ingresso para o cinema, ele é um dinheiro, né? Você pagou por aquilo e vai te possibilitar a entrada no filme, entrada no show, né? Seria no caso de ser um ingresso com um código digital, é um token, né? Ele pode ser de risco, como é o caso do Bitcoin, porque não tem garantia de conversão numa moeda estatal, né, de uma moeda legal, né? Quando a gente fala moeda legal, é uma moeda estatal. Já vou passar a palavra, Ednei. Ou então tem hoje em dia as criptomoedas ditas estáveis, stablecoins, porque tem uma instituição financeira que garante a conversão daquela moeda em moeda legal, moeda garantida pelo Estado. Pode falar, Ednei. Está me ouvindo? Estou te ouvindo. A gente tem na contabilidade a função de uma permuta, que a gente, quando o cliente, você tem uma garantia de dinheiro para o cliente e, ao mesmo tempo, o fornecedor. E a gente faz essa permuta entre eles, né, por esse direito que eles têm um com o outro. Isso é considerado uma moeda de dinheiro também, dentro desse conceito? A gente vai ver que na história do dinheiro, né, teve uma época que isso aí era o dinheiro, né? Por exemplo, nota promissória, né? O próprio cheque, né? O cheque é emitido por um banco, né? Que a gente quase não está mais usando o talão de cheque. Tem o cheque. São formas de dinheiro, que são meios de pagamento, certo? A gente tem uma regulamentação específica dentro da contabilidade para esse tipo de direito, né? Dessa permuta de direito, que é considerado dinheiro também, só que a gente ele não tributa em cima disso, mas a gente usa muito, né, para fazer esses registros. O segundo sentido de dinheiro é esse, meio de pagamento, e esse meio de pagamento varia muito, né?
é uma coisa, é um fenômeno sociológico. Cada sociedade cria, né, meios de pagamento, né, para um devedor saldar um credor, né? É uma relação humana, né? Então, aí a gente pode chamar de dinheiro o que for usado como meio de pagamento, é um uso da palavra dinheiro, né? Agora, o token é quando é digitalizado, né? Porque atualmente essa questão até de direitos autorais, de obras culturais, né? Já tem essa digitalização, né? O Walter, por favor, ajuda, dá uma ajuda aí, Walter. Oi, Alfredo, bom dia a todos. Alfredo, só um detalhe, eu estou inscrito sim, viu? Eu me inscrevi pelo link. Ah, tá. Tá, mas eu só queria dar um toque aí, o que ele está falando não é isso aí, acho que você não entendeu a pergunta dele. Ele está falando do tipo do escambo, quando eu tenho dois valores que permutam, e aí também incide imposto. Por exemplo, eu vou trocar minha casa por um terreno na favela, então eu vou no cartório, faço isso, o cartório me cobra o ITBI, etc. Então, ele está perguntando, se eu estou entendendo bem, se esse tipo de troca que está na contabilidade também pode ser visto como dinheiro. Não, aí se não há o meio de pagamento, né? O dinheiro é o meio de pagamento. Se é uma troca direta, então não envolveu o dinheiro. Paga imposto porque, pelas leis, transferência de propriedade tem esses impostos aí, TBI e tal, né? Então, não é dinheiro, mas é um valor, é um valor, ele tem algum papel na sociedade. Antes do dinheiro já existia isso, né? Isso aí distinções meio fuzzy, mas o meio de pagamento é uma coisa que vai valer para mais de uma troca. Não é só para... Uma troca é uma troca entre um item e outro item e acabou. Então, não seria dinheiro. O dinheiro, quando se cria um meio que vai ser usado em várias trocas. Uhum. Ou pode ser usado, talvez seja usado só em uma, né? No caso do ingresso de cinema, você vai quitar quando você entregar o ingresso lá, né? Mas suponho que você tenha um passe para andar de ônibus, né? Tem cidades que vendem um cartão que você anda de ônibus um mês. Tá, então ali é um meio de pagamento, porque você está usando aquele cartão para várias operações, você não está... né? É diferente do caso de uma troca que é um evento único. Você não está gerando um meio de pagamento com aquela troca, você está pagando imposto. Então, então aí o ponto é que a gente tem que fazer a distinção entre dinheiro e valor. Ah, sim, aí sim, Né? o valor é muito mais amplo do que dinheiro, e tem muitos valores que não são dinheiro. Que eu falei que você estava aí quando eu falei da música dos Beatles, né? Money can't buy me love. I don't care too much, money can't buy me. Então, quer dizer, o amor é uma coisa que extrapola o domínio do valor monetário, né? Embora algumas situações possa até se pagar pelo amor, né? Bom, eu só queria te fazer uma pergunta para mais tarde, não sei se agora, porque eu não quero ficar fazendo muita pergunta para não te atrapalhar. Seria possível, você falou que os bancos eles alavancam, eles emprestam mais do que têm, etc. Eu gostaria de saber se existe uma possibilidade de ser implantada uma medida de inflação local. Quer dizer, eu poderia medir a inflação de cada banco, eles estão se inflacionando. Olha, os auditores teriam que estar vigilantes para isso, porque pela lei, né, os bancos têm que ter uma reserva fracionária porque eles emitem. Mas ele tem uma reserva, mas eles emitem mais do que eles têm, né? Eles emitem mais do que eles têm. Isso que eles se alavancam, e por isso que deu a crise de 2008 nos bancos americanos. Exato, eles emitem 5 vezes mais do que as reservas que eles têm, pelo menos. Eu li o Estatuto do Banco Palma, um banco comunitário, mas está dentro da legislação bancária, né? Então eu tinha que ter reserva de 1/5. Quer dizer, para R$5 que o banco emite, ele tem que ter R$1 em reserva. Reserva é um dinheiro legal, garantido pelo Banco Central. Então, imagino que seja por isso que se diz que nas nossas contas correntes, a gente tem uma garantia de até 250 mil, que seria a fração que
em reserva que eles têm junto ao Banco Central. Aí o Banco Central tem que socorrer até esse valor, no caso do Banco Central. Né? Então, mas a minha pergunta é a seguinte: por que a gente não pensa, por que os auditores não pensam em dar uma medida da inflação bancária de cada banco? Porque aí eu vou escolher o banco que tem menos inflação, que está menos alavancado, por exemplo. Mas ninguém conta isso para ninguém, né? Não, mas eu acho que o Fábio pode. O Fábio foi meu orientando de pós-doc, né? A gente trabalhou bastante em neurociência e tal, e agora ele está trabalhando com o sistema financeiro, então acho que o Fábio pode, talvez, ajudar nessa questão. Tá. Enfim. Bom dia a todos. Só eu levantei a mão para fazer um comentário, Alfredo. Na verdade, não é o Banco Central que garante R$250 mil, tá? Quem garante é um fundo, chama Fundo Garantidor de Crédito. Tá, obrigado. Que é um fundo privado, é um fundo dos bancos. São os bancos que depositam no Fundo Garantidor de Crédito um valor referente aos depósitos que eles têm. São os bancos que administram o Fundo Garantidor de Crédito, e é este Fundo Garantidor de Crédito que garante R$250 mil por CPF, por instituição bancária. Então, não é por CPF, é por CPF, por instituição bancária, para alguns tipos de produtos. O depósito à vista, CDBs, LCI, LCA e poupança. É isso daí. A Previdência está fora, né? Como? A Previdência Privada está fora. Previdência Privada está fora. Previdência Privada tem outra regulamentação. Então, é só para estes produtos. E existe, sim, uma medida de alavancagem dos bancos. Isso eu queria saber. Existe essa medida. Eu já trago para vocês aqui exatamente como que é essa medida. Mas que ninguém divulga, né? Porque senão eu poderia escolher o banco por essa medida, por exemplo. É difícil saber isso aí onde está. Isso é até público, mas é pouco conhecido. E vale para as fintechs também? Veja, fintech é uma outra coisa. Então. Fintech é uma máscara, certo? Então, veja, nem toda fintech é um banco. Sim. Algumas fintechs se tornaram banco. Por exemplo, o Nubank se tornou banco. Certo? Nem toda fintech é banco. Às vezes você tem uma fintech e que tem por trás dela um banco fantasma, que é onde exatamente o dinheiro está depositado. O dinheiro não está na fintech. A fintech é só uma linha de frente para captação de dinheiro, mas quem está por trás é o banco fantasma, que aí sim é esse banco que tem que ter a saúde. Sim. Tá, depois a gente fala melhor. Tá bom, não quero atrapalhar o Fred, senão a gente começa a desviar. Tá, a Marta levantou a mão. Oi, bom dia a todos e a todas. O professor Walter levantou uma coisa interessante aí, que eu queria entender um pouco mais sobre essa questão aí da inflação, que a gente poderia... Está bem fragmentado, que eu entendi, mas parece que tem uma coisa interessante, inclusive em termos de ganhos financeiros, né? Hein, Fábio? O Fábio ficou de dar uma consultada aí na legislação. Então, Marta, eu estou pensando o seguinte, eu penso em termos matemáticos, em termos lógicos, eu estou pensando em diferenciar a inflação global da inflação local. Certo, e essa inflação local a gente conseguiria localizar em alguns bancos? Eu acho que sim, banco, em instituição de empréstimo, sei lá, até não empresa. Bom, claro que nas empresas também tem isso, mas para escolher o banco está saudável, ele não tem problema. Claro que eu posso ir lá e tentar ver todos os balanços de todos os anos, mas tem que ter uma terrível dificuldade para fazer isso, né? Mas eu gostaria de saber, por exemplo, eu vou escolher entre o Bradesco e o Santander. Quem que tem uma inflação local maior? O que você chama de inflação local é a alavancagem, certo, Walter? Alavancagem, exatamente. O nível de alavancagem, E isso, o que significa, a questão da alavancagem, o que significa concretamente no valor que eu invisto?
Então, se o banco X tem uma alavancagem maior, quer dizer que esse R$ 1.000 que eu invisto vai render mais do que o banco Y? Não. Não. Só que vai ser mais difícil você pegar o dinheiro de volta. A Se todo mundo alavancagem, correr para o banco, se todo mundo correr para o banco, não vai ter para todo mundo. Vai ficar mais gente de fora. a alavancagem é a relação entre as reservas legais que o banco tem, que são emitidas pelo Banco Central, e o dinheiro que ele empresta. Não é isso, viu, Alfredo? É um pouquinho Não? diferente, não. Então, Ah, então- deixa eu avançar um pouquinho. Tá bom, então. Assim, existe um índice que chama Índice de Basileia. O que é o Índice de Basileia? É o índice que demonstra a alavancagem bancária, certo? O que significa isso? Se o Índice de Basileia é 100, ele vai de 0 a 100, tá? Se o Índice de Basileia é 100, significa que o patrimônio do banco, patrimônio dele, entre reservas, patrimônio líquido e patrimônio imobilizado, com todo o patrimônio do banco, ele é igual àquilo que ele tem em créditos concedidos. Então, eu tenho um patrimônio de 100 bilhões, tenho 100 bilhões de créditos concedidos. O que significa isso? Significa que eu emprestei exatamente aquele dinheiro que eu tenho. Isso é o Índice de Basileia 100. Se eu tenho um Índice de Basileia de 50, significa que eu tenho o dobro de dinheiro emprestado, certo? Que eu ofereço crédito, do que o patrimônio que eu tenho. Então, basicamente, significa que eu só tenho metade do dinheiro que eu emprestei, certo? No Brasil, se admite um índice de Basileia de 10, ou seja, um banco pode emprestar até 10 vezes o patrimônio dele. Então, ele tem um patrimônio de 100 bilhões, ele pode emprestar até 1 trilhão. Então, mas de onde vem esse 1 trilhão? Uma parte é dinheiro que ele criou, outra parte é de depósitos que que o banco captou, dinheiro que ele captou. Por exemplo, quando você investe num CDB bancário, você está emprestando dinheiro para o banco. É esse dinheiro que ele vai pegar e emprestar para um terceiro. Uma parte ele tem que recolher para o Banco Central, a outra parte ele empresta e se alavanca um pouquinho mais, tá certo? Então, esse é o índice que mede o nível de alavancagem dos bancos. Obrigado, então, eu acho que foi bem didático aí. Eu acho que agora todo mundo entendeu, né, o que é alavancagem. Eu estava com uma visão bem restrita. Acho que o Fábio cometeu um engano aí. Desculpa, Fábio. Quando você fala que o índice de alavancagem é 100, não é que ele vai emprestar igual, é que vai emprestar 100 vezes mais. Não, o índice de Basileia é ao contrário, é inverso. Então, quando o índice é 10, significa que ele emprestou 10 vezes mais do que ele tem. O índice 100, que seria o 1, certo? É que ele emprestou exatamente a mesma, é uma relação inversa, o índice. Então, quando o índice é 1, o que significa? Quando o índice é 100, vai de 0 a 100. Quando o índice é 100, significa que o que ele tem emprestado é exatamente o que ele tem, certo? Tá. Se o índice é 10, então é uma relação inversa, significa que ele tem apenas 10% daquilo que ele emprestou, certo? Então, ele tem 10 vezes mais dinheiro emprestado do que ele tem. Quando é 1, o banco está lá em cima, né? Quando o banco é 1 por 1, significa que o banco não tem quase como... Ô, Fábio, então quer dizer que quando você fala do 10, né? 10 vezes mais do que tem, quer dizer, então, que existe tanto um dinheiro real como um dinheiro imaginário, né? Ele fala que tem, mas ele não tem, ele está blefando. Não é que ele não tem, é permitido que ele empreste dinheiro dos outros. Então, é assim, ao banco é permitido que ele empreste o seu dinheiro, Marta, para mim. É permitido isso, que ele pegue o seu dinheiro e empreste para mim. Então, ele não está trabalhando com o dinheiro dele, ele está trabalhando com o seu dinheiro. Ele está ganhando dinheiro com o seu dinheiro, e com o meu também, claro. Então, ele pega o seu dinheiro pagando X e empresta, te remunerando a X, e me empresta remunerando a 2 vezes X. Esta diferença entre o dinheiro que ele te paga por você deixar o dinheiro para ele e aquilo que eu tenho que pagar para ele pelo empréstimo que ele me deu,
A gente chama de spread bancário. E é daí que vem a maior remuneração dos bancos. Ok? Veja que ele não está usando o dinheiro dele. Ele não está usando o dinheiro dele, ele está usando o seu dinheiro. Isso se chama alavancagem. Ele está pegando o seu dinheiro para emprestar para mim, como se fosse ele me emprestando, e eu tenho que pagar uma remuneração a ele superior à remuneração que ele paga a você. E é assim que ele ganha dinheiro. Quanto que ele pode fazer isso? Até que nível ele pode fazer isso? Certo. O banco tem o patrimônio dele. Eu sou um banco, eu tenho R$1.000. Você me emprestou, você colocou R$1.000 aqui no meu banco, eu te prometi pagar X. E eu pego R$1.000 seu e empresto para o Walter. Bom, quanto que tem de crédito nessa história? R$1.000. Então é exatamente o que eu tenho, certo? O problema é quando eu pego R$1.000 seu, mais R$1.000 do Alfredo, mais R$1.000 do Ednei, eu junto R$10.000 e empresto tudo para o Walter. O quanto que eu emprestei? Eu emprestei R$10.000. Mas quanto que eu, banco, tenho? Eu só tenho 1.000. Então eu me alavanquei, peguei o seu dinheiro e emprestei para o Walter. O seu, do Alfredo, do Ednei, todo mundo, emprestei para o Walter. Eu tenho a esperança de que o Walter me pague, e, portanto, eu apure de volta esse dinheiro e devolva para você, Marta, Alfredo, Ednei, quando vocês vierem pedir dinheiro aqui. Aquele saldo que a gente tem no banco, que a gente chama de dinheiro escritural, ou moeda escritural, ou bank money, né? Aquilo ali é só um tipo de dívida, é uma promessa que eu, banco, faço para você de que quando você vier pegar o seu dinheiro, eu vou te entregar as moedas, o papel moeda necessário que você quis. Ou vou usar esse dinheiro que eu digo que você, essa promessa que eu tenho para você efetuar um pagamento, se você usar um cartão de débito, enfim, ou transferir esse dinheiro. Então é só uma promessa. Eu, banco, tenho uma promessa que você tem aquele valor comigo. Né? Mas, no fim, eu pego uma parte gigantesca desses depósitos à vista, que a gente chama, e empresto. E aí eu pego a diferença. Aí é que eu me alavanco. Entendeu? É por isso que quando tem uma corrida para os bancos, que nem teve na Grécia, não tem dinheiro para todo mundo, né? Todo mundo correndo no banco, não tem. Bancos quebram rapidamente, 2, 3, 4 dias, quebra. Porque, assim, eu te emprestei, Walter, a prazo. Você só tem que me devolver esse dinheiro daqui a 1 ano. Mas a Marta fez um investimento em CDB de liquidez diária. Ela pode pegar a qualquer momento. Aí o banco não tem. Ele tem um pouquinho. Então, ele tem esse 10% aí. Mais do que isso, ele não tem, né? Ele tem o índice de Basileia, só isso. Se todo mundo vier correndo para o banco, eu não tenho dinheiro para fazer. Eu não tenho esse dinheiro para o Fábio. Tá, por isso, esse terrorismo bancário que estão fazendo com o Banco do Brasil, a gente sabe disso. Eu não quero politizar essa história, mas a gente viu aí o Dudu Bananinha tentando fazer um terrorismo com o Banco do Brasil. Se todo mundo começar a achar que os bancos vão quebrar por causa da Lei Magnitsky, todo mundo começa a correr para o banco pegar o dinheiro, acabou o banco. Acabou, acaba, rápido. Rápido. Mas a parte de reservas o Estado garante. A parte de reservas, sim. Eles normalmente recolhem hoje 20% de reservas. Aí tem o FGC de mais 250 mil. Aí acaba. Mas todo mundo não vai ter. É lógico que o FGC não consegue dar conta de quebrar o Banco do Brasil. Ele consegue dar conta do Banco Master, mas do Banco do Brasil ele não consegue. Então, um banco menor ele consegue, né? Já conseguiu. Acontece. É exatamente para isso. O FGC não é para salvar Itaú, Bradesco, Santander, Banco do Brasil e Caixa Econômica. O FGC é para salvar banco pequeno. Será que eu posso fazer uma relação? Claro, mas... Gente, tem as pessoas que chamaram aqui, né? Alfredo, só para fazer um link dessa explicação que o Fábio deu com a questão do índice 10, pode ser? Pode. Fábio, essa explicação que você deu, que o banco pega dinheiro de várias pessoas, etc., qual a relação que você faz com a questão do índice de Basileia 10? Porque eu entendi que você explicou o índice de Basileia 10, só que eu não fiz a conexão. 10 significa o seguinte, Marta, eu vou usar de novo o nosso exemplo, significa que eu tenho R$1.000 como banco, meu patrimônio é meu, dinheiro do banco, e eu tenho emprestado no mercado, quer dizer, eu emprestei, e, portanto, eu me coloquei na condição de agente que forneceu o crédito,
de 10 mil. Eu tenho 1.000, mas eu emprestei 10 mil. 10 vezes. Então, eu emprestei 10 vezes. Então, isso é o índice de Basileia 10. Se eu emprestei 2 vezes, é o índice de Basileia 50. Se eu emprestei exatamente o que eu tenho, é o índice de Basileia 100. Então, veja que é uma relação inversa. Então, se eu tenho o índice de Basileia 20, significa que eu tenho emprestado, como agente de crédito, 5 vezes o que eu tenho banco como patrimônio. Da onde que eu tirei esse dinheiro? Eu tirei esse dinheiro do depósito de outras pessoas que depositaram esse dinheiro no meu banco, que não é meu patrimônio. Esse patrimônio não é meu. Se você deposita o dinheiro do banco, aquilo não é patrimônio do banco. É patrimônio seu. Não é patrimônio do banco. Eu usei o teu patrimônio para emprestar dinheiro. Então, eu me alavanquei. Eu usei o dinheiro dos outros e, em meu nome, Fábio, banco, eu concedi um crédito. Deu para entender, Marta? Perfeito, muito obrigada. O Ednei levantou a mão. Professor, eu queria voltar à ideia do dinheiro, que para mim é importante, porque o conceito, porque eu passo pelo processo de auditoria externa na empresa que eu trabalho, e lá essa questão da permuta, ela foi considerada para a questão do fluxo de caixa, né? Então, sempre você vai conceituar dinheiro como essa troca da relação humana entre o devedor e o credor, os auditores lá que me questionaram estavam considerando esse valor de permuta como parte integrante da DFC. E aí eu defendi que não, como você está falando, né? E para mim esse valor não tinha uma questão de... Não era um meio de pagamento assim, que eu pudesse presumir, né? Esse uso de moeda, da cédula real. Então, para mim isso é importante, esse conceito, porque eu consigo entender a minha ideia diante da auditoria. Se eu puder só reforçar isso para mim, por favor. Não, é que é diferente você ter um pagamento por troca e você ter um meio de pagamento. O dinheiro é o meio de pagamento, certo? Então, a troca vai envolver valor, troca de valores, né? Claro. Então, você tem um valor do imóvel que corresponde a um valor de outro imóvel, as pessoas trocam, certo? Vai gerar imposto, etc., porque a mudança da propriedade do imóvel, né? Mas se é uma troca direta, não houve um meio de pagamento, houve uma troca. Quando a sociedade cria meios de pagamento, aí a gente chama isso de dinheiro. Quer dizer, o meio de pagamento é alguma coisa que pode ser usada para mais de uma transação, mais de uma operação, não é uma simples troca, né? Também vai envolver valor, é claro, porque o meio de pagamento ele vai expressar um valor, né? Uma nota de R$100 ela tem o valor de R$100. Certo? Então, você pode comprar 2 quilos de filé mignon, né? Você pode comprar 20 quilos de arroz, certo? Com R$100. Agora, se a pessoa troca 2 quilos de filé mignon por 10 quilos de arroz diretamente, sem usar um meio de pagamento, então não houve o dinheiro. Agora, a partir do momento em que são produtos cujo comércio está submetido a impostos e taxas, tem que recolher, mesmo não envolvendo o meio de pagamento, né? Se numa troca foi cobrado IOF, aí é meio paradoxal, porque o imposto de operações financeiras, né? Mas aí é questão semântica, né? É questão semântica, porque se mudou, né, de propriedade um imóvel e isso tem um imposto que é chamado de financeiro, é questão de semântica, mas se não houve um meio de pagamento, né, não se fez uso do dinheiro, foi uma troca direta. Não sei se esclareceu, porque nós estamos lidando aqui só com o significado de palavra, né? Então, muitas vezes a gente usa as palavras de uma forma inadequada, né? Mas você não pode abrir um processo na justiça só por causa disso, né? Porque o contexto tem que ser levado em conta, né? Em contexto que a palavra está sendo usada, né? Então, se é um imposto obrigatório de transmissão de imóveis, mesmo que não tenha havido um meio de pagamento, mas
transmitiu de uma pessoa para outra, tem uma série de impostos que automaticamente se aplicam, né? Não sei se melhorou a explicação. Melhorou sim, muito obrigado. Eu que agradeço. Bem, vamos ver agora, então, o terceiro significado de moeda ou dinheiro, né? Como reserva de valor, ou capital financeiro. Porque, além do dinheiro ser uma unidade de conta, né, além de ser um meio de pagamento, ele também pode ser usado, né, na forma de reter e acumular valores, certo? O mais, digamos assim, o mais óbvio aí seria a ideia da poupança, né? Caderneta de poupança. Eu faço poupança em dinheiro, né? O que eu tenho na minha caderneta? Eu tenho dinheiro, certo? Mas esse dinheiro não está sendo usado naquele momento como meio de pagamento, mas ele pode vir a ser. E tem a forma mais geral no sistema capitalista, né, que é a acumulação do capital financeiro, né, que é já bem tratado por Marx, né, nos seus livros do Capital, né? Eu trouxe uma citação de Marx para tentar mostrar que essa acumulação do dinheiro, ela não é algo puramente objetivo, mas ela vai já envolver um aspecto subjetivo, né? Que é tomar o dinheiro como desejável, objeto de desejo, em si mesmo, quer dizer, o amor ao dinheiro, né? Isso já está envolvido, né, no uso do dinheiro, nesse tipo de uso do dinheiro como uma reserva de valor que se acumula né, e que gera uma riqueza do indivíduo ou da família, né, que detém aquela reserva. Então, Marx falava, se não me engano, no livro Contribuições a uma Crítica da Economia Política, né, mais conhecido como Grundrisse. A Paixão de Enriquecer, a tradução de 1959, mas o original é anterior. Escreveu antes do Capital, com ele. A paixão de enriquecer, ao contrário das paixões pelas riquezas naturais, particulares, ou de valores de uso, tal como o vestuário, as joias, rebanhos, só é possível a partir do momento que a riqueza geral se individualiza numa coisa particular. Ou seja, nós temos aí o dinheiro, né, como um objeto particular, mas que ele está num universo de convertibilidade com qualquer outra coisa, né? Tudo pode ser monetizado, para usar um termo atual, né? E assim pode ser retida sob a forma de uma mercadoria isolada. Quer dizer, então, o capitalismo está baseado nessa retenção privada, né, desse objeto, o dinheiro, né, que pode ser convertido em valores de uso, em bens que pode ter valor de uso. O dinheiro surge, portanto, como sendo o objeto e a fonte da paixão de enriquecer. Quer dizer, aí é um pouco diferente do que eu entendo atualmente. Eu entendo que a paixão também a confiança, no caso, né, ela é também laço do dinheiro. Mas aqui ele está colocando como a fonte da paixão. No fundo, é o valor de troca, o seu crescimento que se torna um fim em si. Então, o fim aí, quer dizer, o meio se torna um fim, né? O meio de pagamento, o dinheiro, que é um meio para acesso a coisas que têm valor de uso, ele se torna um fim, quer dizer, o capitalista ele quer o dinheiro pelo dinheiro, né? Tem aquela imagem famosa do tio Patinhas tomando banho naquele cofre gigantesco, né? Ele tem suas moedas e notas acumuladas dentro de uma sala enorme, né? Que ele toma banho de dinheiro ali, né? Tio Patinhas lá da história em quadrinho, né? Da Disney. Então, o tio Patinhas ele ilustra esse amor pelo dinheiro em si mesmo, né? Quer dizer, o dinheiro ele surge como algo que é desejado
por aquilo que ele pode comprar, né? Aquilo que tem valor de uso, e ele se torna um objeto, digamos assim, opaco. Ele se torna um objeto de desejo por si mesmo, ter dinheiro, cada vez mais dinheiro. Acumular dinheiro. Porque o dinheiro se presta também para isso, né? Para ser uma reserva. Quer dizer, você acumula valores de coisas que valores que podem ser convertidos em outras coisas, né? Mas que é um valor que está na forma de dinheiro e que algumas pessoas passam a valorizar, né, esse próprio objeto, que seria um meio para se ter outros objetos, mas ele se torna um fim em si mesmo, né? Então, isso estaria já, quer dizer, essa paixão pelo dinheiro, né, enquanto dinheiro, né, seria já uma... A Marta colocou aqui, o dinheiro se presta para ser amado e amado. Esse amor ligado ao capitalismo, né, ao sistema econômico capitalista, né, tem esse amor ao dinheiro, né, que também se torna, né, uma instituição, né, através por meio dos bancos, instituições financeiras, né, digamos, esse dinheiro como religião, com esse culto ao dinheiro, ele se torna, né, uma instituição social, de certa maneira, né? Então, isso eu estou mencionando porque é próprio do dinheiro também, né, ele se prestar a ser uma reserva. E eu mencionei no caso do Pix que o Pix ainda não é isso. O Pix ainda não é dinheiro no sentido de poder ser uma reserva. Você não pode ter uma conta em Pix, né? E a moeda digital do Banco Central, que é mencionada por vários autores, aí, ela seria também dinheiro como reserva. Inclusive reserva legal, reserva garantida pelo Banco Central, por um Banco Central, né? Então, a gente, se é que a gente precisaria de ilustrar isso, né? Mas esse negócio um pouco abstrato aí de ser reserva de valor, isso pode ser ilustrado com o Pix. O Pix é um dinheiro, mas ele não é uma reserva de valor, porque você não pode ter reservas em Pix. Ele é só para transferir de uma conta para outra, né? Quer dizer, você gera um código que te permite transferir de um banco para o outro. Porque o dinheiro bancário, ele é um registro na contabilidade do banco A. Você tem que transferir aquele registro que você possui, aquele valor, para a contabilidade do banco B. Então, gera um código, né? E esse código, então, serve apenas para transferir o dinheiro do banco A para o banco B. Mas você não tem como acumular valor usando esse código do Pix. Ele é fugaz. Agora, o Drex, que ainda está prometido, né, como uma extensão do Pix, o Drex seria, então, um Pix que também pode ser reserva de valor, ou seja, eu poderia ter uma poupança em Drex. E ela seria totalmente, 100% garantida pelo Banco Central, porque é um dinheiro legal, né? Seria vantajoso para todo mundo ter poupança em Drex, porque, no caso de uma quebra bancária, o Drex é 100% garantido pelo Banco Central. Ele é uma moeda do Banco Central, né? Agora, tem um porém, né, que não é consenso que possa render juros, né? Porque se é uma moeda do Banco Central, como é que você vai emprestar esse dinheiro para o Banco Central? É um dinheiro do Banco Central, certo? Não sei se vocês já pensaram nisso, aí o Fábio, não sei se o Fábio está acompanhando essa questão do Drex. Se a gente uma conta em Drex, o Drex ainda não foi criado, está sendo estudado e tal, né? O Drex seria uma moeda 100% garantida pelo Estado, né? Agora, só que ela não renderia juros, porque
a fonte dos juros é você emprestar dinheiro bancário para o Banco Central, para o Estado. E o Drexel é dinheiro do Estado, então ele não renderia juros. Mas a gente volta a esses assuntos mais complicados aí ao longo do curso, né? Eu acho que